Então, boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um Link Convida, episódio 9. Hoje a gente está recebendo a professora Marta Gabriel. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, uma honra, me sinto muito feliz e honrada de receber você. E Toda é minha. sempre uma delícia, né, conversar com pessoas tão inspiradoras. Então, obrigada mesmo. Obrigada, prazer enorme. Delícia estar aqui com vocês. A professora Marta, ela é uma das grandes referências do mundo digital no nosso país, é autora do best-seller Você, Eu e os Robôs, e depois eu vou deixar você se apresentar melhor, que nada melhor do que você mesmo para falar de você. E para a gente já ir dando start, né, para a nossa conversa, que eu sei que seu tempo é apertado, ainda mais hoje, que tem eventos e tudo, mas eu queria saber, né? Os estudos estão revelando uma nova transformação já para 2024, né? Com essas tecnologias emergentes, né? Internet das coisas, impressão de órgãos, né? Já tem coração impresso em 3D, mobilidade urbana, o 5G para o ano que vem, não é? Se Deus quiser. Então, aí eu queria saber, né? E principalmente a segunda geração da inteligência artificial, epigenética e tudo isso. E a gente, né, do direito, é sempre muito preocupado com essa coexistência. Então, eu queria saber, e aí, como que a gente vai lidar com esses imigrantes do futuro, como você se refere no seu livro? É isso mesmo, imigrantes do futuro. É isso mesmo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, Márcia, muita gente pensa ou no Exterminador do Futuro, que é um cenário totalmente distópico, ou pensa no Homem Bicentenário, que é um cenário totalmente utópico, né? Ou as máquinas vão servir a gente, ou a gente vai ser dominado por elas. E, na realidade, o que a gente tem quase que certeza que vai acontecer é que a gente vai se misturar com elas. E nessa mistura, nesse caminho que a gente já está se misturando com elas desde o início da história da humanidade, é muito legal que tenha gente pensando sobre as questões éticas disso, até que ponto a gente pode ir, ou seja, balizando, né? Porque hoje a gente pode mais do que a gente deveria até, né? Cada vez a gente pode mais, e nem tudo que a gente pode a gente deve. Então, por que esses dois cenários de utopia e distopia não devem acontecer? Até tem um livro bem legal do Humberto Eco, já antigo, acho que dos anos 80, que ele fala de integrados e antenados, acho, ou apocalípticos, integrados e apocalípticos. E ali ele fala que não importa em qual época da história da humanidade, tem os que são completamente assim apaixonados e acham que tudo vai dar certo porque a tecnologia veio, e tem os que são super reativos. E que a história ensina que a gente fica no caminho do meio. E por que eu, pelo menos, eu tenho certeza que a gente não vai para os caminhos dos extremos? Imagina que a gente realmente vá para o próximo passo, e a gente deve ir nas próximas décadas para a inteligência artificial no nível humano, depois a superinteligência, ou seja, a gente tem um caminho evolutivo aí. Vai chegar um momento que essas máquinas vão ter consciência. Isso é uma coisa que deve emergir em algum grau, como emergiu na humanidade, né? E aí, como é que você pode ter máquinas servindo você se elas têm consciência? Isso é escravidão. Então vai ter direito das máquinas também. Então, uma coisa que a gente vê é você não pode fazer com que um outro ser que tenha consciência fique preso em determinados tipos de padrões. Então, a gente já sabe que isso das máquinas servirem a gente para sempre não vai acontecer. E do lado das máquinas quererem destruir a gente, eu já falei que o primeiro motivo é porque eu acho que a gente vai se misturar com elas, eu e mais um monte de outras pessoas, então a gente não vai se destruir. Mas imagina que elas evoluíssem num grau de superinteligência muito acima do nosso, né? Para que vai destruir a gente? O mais provável é que simplesmente trate a gente que nem a gente trata nossos pets, né? Você gosta, você brinca com eles, a inteligência é tão diferente, é que nem eu brinco, você não destrói formigas porque elas existem, você eventualmente acaba sem querer matando uma formiga, ou então você acaba tirando do seu caminho quando você vai construir alguma coisa. Então, esse cenário também não é muito provável, porque a gente está se misturando com as máquinas, e mesmo que elas fossem hiper, mega blaster inteligentes,
provavelmente elas não teriam nenhuma necessidade de destruir a gente seria muito inferior a elas. Então, é mais ou menos nesse cenário que a gente está, e a gente ainda está no começo, apesar da grande... Eu não sei se vocês têm acompanhado o GPT-3, que é a inteligência, é OpenAI, que é inteligência artificial, na realidade, é um grande banco de dados de linguagem. Tudo que é linguagem, você consegue fazer com que esse sistema rapidamente escreva, pode ser código, pode ser... Nós, para vocês da área de direito, o negócio pesquisa na internet, usa os termos, então é impressionante o grau que eles estão, mas ainda assim é bem narrow, né, que a gente fala, é bem específico, faz um determinado tipo de coisa. Conforme a gente vai indo para graus mais cross, ou seja, os sistemas fazerem coisas não só de uma especialidade, mas de várias, a gente vai tendo um cenário que vai levando a gente para cada vez mais ter esses seres convivendo com a gente no planeta, né? E aí, nesse caminho, ou a gente baliza para que eles tenham ética e aprendam da maneira correta, ou então vai ser como a gente tem problemas hoje, de vieses, injustiças, ou às vezes eu brinco que não é nem questão de vieses, a gente tem que garantir na Responsible AI, né, na inteligência artificial responsiva, né, ou seja, que tem responsabilidade, responsible, que ela faça as coisas corretas também, que seja melhor para nós, né, e que não cometa erros que nem aconteceu há vários anos já, na Bolsa de Nova York, que deu um crash lá, por causa de um erro. Então, não pode errar em coisas que impactam a humanidade, nem que seja sem querer. Então, a gente tem que garantir um alto grau de confiabilidade nessas plataformas para que elas possam operar, especialmente em coisas que são críticas, né, que afetam a vida de humanos. Nossa, é muito... Para a gente, assim, é diferente mesmo esse assunto, mas está chegando, né? Está chegando no judiciário, a gente já tem decisões, já existem países com o juiz, né? O juiz robô, enfim, é uma realidade, né? E para a gente é muito importante, por exemplo, essa questão da da nano, da neurotecnologia, impressão de órgãos 3D, vão surgir questões de previdenciárias, por exemplo, por causa da longevidade, né? Longevidade prolongada. Será que os sêniores aí vão ser empregados, vão ter trabalho com salário menor, igual da aposentadoria? Enfim. Então, essas questões da Previdência, eu acompanho bastante porque eu trabalho em muitas áreas de negócios, né? Aliás, a próxima palestra que eu vou dar agora, que eu vou ter que sair, né? A gente vai ter que sair um pouquinho antes, é para o pessoal da Previdência também de Santa Catarina, Previdência privada. O que acontece? A gente já está com a vida estendida por causa das tecnologias, né? Então, ou seja, do século passado para cá, especialmente, a gente está tendo uma coexistência de gerações que eu acho que é inédita na história da humanidade, inclusive no trabalho. E se a gente começa a demorar muito mais para morrer, ou não morrer, que é um cenário possível para as próximas décadas, e as tecnologias permitirem qualquer tipo de perfil trabalhar, a gente tem algo inédito também para resolver. E isso, se não tiver uma questão bem pensada, é um crash. Já tem um crash, os sistemas previdenciários que tinham planos infinitos já estão com problemas, e isso causa N outras dimensões de problemas. Então, por exemplo, o fato de você poder usar a tecnologia para se transformar pode criar um caos ecológico no planeta. Então, quanto que isso é ético, não é ético, né? Eu não sei quantos que vocês quantos vocês estão acompanhando a evolução do CRISPR, que é a CRISPR, né? Que é metodologia para edição genética. Então, além das tecnologias que a gente pode conectar na gente, que nos expande, que amplia, que a gente pode também editar a gente. E aí a gente pode, por exemplo, escolher ter um ouvido muito mais poderoso do que o ouvido que eu tenho, outra pessoa escolhe ter um olfato, outra pessoa escolhe ter não sei o quê. E aí, será que a gente não causa uma catástrofe ecológica? Como é que a gente vai controlar isso? As leis são fundamentais nisso, né? Aí a gente começa de novo, né? Outras questões. A gente tem automação em quase tudo. Quando acontece um acidente pode acontecer, por exemplo, um carro autônomo está dirigindo e cai do céu um pássaro, vai, uma coisa que você não tem como prever,
e, né, muda a rota e atropela alguém. Quem que é o culpado? Quem paga isso aí? Ou seja, é o motorista, porque ele é dono do carro? É a seguradora? Ou é a empresa que criou o carro e não tinha como prever isso? Então, a quantidade de áreas que são impactadas por isso é muito mais complexo do que era no começo, por exemplo, do carro, né? Quando a gente tinha as tecnologias mecânicas. Você entra num grau de interligação entre as diversas áreas muito mais difícil, né, de você determinar o que é ético, o que não é ético, o que é bom para um, o que não é bom para outro. É mais complicado. Então, precisa muito de profissionais pensando nisso. É verdade, não tem como proteger o Brasil do futurismo, porque, né, às vezes a gente fica preso num conservadorismo, então é melhor assegurar o direito à segurança, mas, né, não barrar, porque se não acontecer aqui, vai acontecer em outro lugar, então... Não tem jeito, né? Muito incrível. Queria saber se as pessoas têm perguntas, essa é a hora. Eu estou vendo que a nossa coordenadora do Laboratório de Inovação, nossa nova coordenadora, a doutora Giovana Maier, está na plateia. E eu sei que ela estava lendo o livro também, esses extremos aí. Bem, estava quietinha, tudo bem, Marta. Comecei a ler seu livro ontem e já estou gostando bastante. Obrigada pela presença. Eu até estava digitando no chat uma pergunta. Como que a gente do judiciário, a gente pode auxiliar, porque está tendo muita discussão agora nessa discriminação dos algoritmos, né? Como que a gente pode auxiliar a minimizar esse problema dessa discriminação dos algoritmos? Você tem alguma ideia? Então, existem vários comitês no mundo hoje, porque o que acontece? Não dá para você fazer isso sozinho, né? Então, uma das iniciativas que, especialmente na Europa, é muito forte, que é aquilo da AI responsável e ela se explicar no que ela está fazendo, vem dessa linha, porque a gente tem implementações, a gente tem 3 níveis por isso que fica difícil, a gente tem que atuar para que alguém explique, aí a gente consegue resolver. Porque tem um nível de viés que é no nível do programador, porque todo algoritmo ele cumpre uma função. Então, alguém está, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo que até o pessoal que cria algoritmo que dá. Se eu sou uma dona de casa e eu crio um algoritmo para fazer comida, eu vou fazer um algoritmo que vai fazer comida saudável, que talvez não seja um algoritmo que meu filho aprove, né? Talvez ele queira um algoritmo que faça... Então, tem o viés do programador, depois tem o viés do próprio algoritmo, da forma como ele é feito, das limitações que ele tem, do que ele busca, do que ele faz, e depois dos dados, que são os que aprende com dados. Então, o que a gente está falando mais hoje é dos dados, que dos dados a gente já sabe que está danado, os dados que a gente tem um monte de viés, foi criado num contexto que não é o ideal, é colocar mais gente com diversos backgrounds, ou seja, diversidade importante, para validar esses algoritmos antes de eles entrarem em prática. Qual é o grande problema disso? Que até quando eu frequentava muito evento nos Estados Unidos, agora eu frequento online, né? Mas eu ia muito para lá, para o Vale do Silício. E é engraçado porque os eventos de inteligência artificial acontecem nos Estados Unidos ou na Europa. Aí uma vez eu levantei a mão e falei, tá? Porque só tem americanos, só tem gente de alta tecnologia, custa uma fortuna você ir para lá, e eles lá falando, não, porque a gente tem que ter diversidade. Aí eu levantei a mão e falei assim, olha só, vocês querem diversidade, tem que fazer isso aqui na África, tem que fazer isso aqui no Brasil, tem que fazer na Colômbia, na Venezuela, tem que trazer... Só para chegar aqui, você gasta $1.500 de passagem, que custa para a gente... Na época era 4 vezes, agora é pior. Você tem que falar inglês, você tem diferença de fuso, ou seja, tem que ter visto, tem uma barreira gigante, então é papo para boi dormir. Então, isso também é uma coisa que é muito bonitinho falar, e a gente vê muita gente que está trabalhando com isso, não ter nem noção do que é incluir o outro, mas se não incluir, a gente vai... Eu costumo brincar quando eu faço palestra de inteligência artificial, porque quem trabalha na área de algoritmos, ou qualquer coisa de programação, a gente fala shit in, shit out. Se você colocar coisa boa, sai coisa boa. Se colocou coisa ruim, sai coisa ruim. Quando a gente tem inteligência artificial, ela automatiza e faz isso muito mais rápido e com muito mais volume. Então, o que eu brinco? Do not automate your shit. Ou seja, a gente não pode automatizar esse processo, a gente tem que garantir que isso está correto. Então, uma das iniciativas que a gente tem visto nos países
de maneira geral, as minorias gritarem, mas não adianta gritar, porque quem tem poder é quem tem o acesso à tecnologia. Então, hoje, as universidades, do que é legal, né? Se a gente for olhar quando os carros surgiram, muita gente morreu, porque não tinha lei de trânsito, não tinha lei de segurança, os carros não eram preparados para isso. Então, com as devidas proporções, a gente está vivendo esse momento agora, todo mundo preocupado no que fazer, e normalmente quem se preocupa são as pessoas da área de direito, da área legal, comitês de éticas, etc., e depois a gente começa a ter essas imposições no mercado. Por quê? Do lado das empresas e hoje dos países, existe uma competição muito grande focada em retorno financeiro. Então, tem uma guerra fria acontecendo, especialmente entre Estados Unidos e China, de querer o quanto antes implementar para você poder ter resultado. Só que daí você está passando por cima de coisas que podem ser muito graves, e é aquilo que a gente falou do caminho, né? A gente pode ir para um caminho bem legal, que é o caminho onde o humano fica centro disso, super smart, convivendo com o digital, ou a gente mesmo se destruir, que, aliás, se tiver algum perigo, acho que é esse, não é as máquinas destruírem a gente, é a gente mesmo se destruir. Então, essa garantia vem de a gente ter os comitês de ética, de testar antes, de validar com os públicos que vão ser impactados por aquela tecnologia. Aí a gente consegue, só que isso leva tempo. E isso é o que o mercado não quer. Então, isso é o grande desafio hoje, que é a briga da gente tentar, na academia a gente faz isso, né? Tenta frear um pouquinho, fazer alertas, mostrar como isso pode ser muito prejudicial para todos nós, especialmente para as minorias, porque se a gente pegar os dados históricos, as minorias acabam perdendo, mas, infelizmente, a gente tem uma força muito grande econômica e tecnológica que avança na direção contrária, né? Que quer colocar isso a todo custo, a todo vapor na vida da gente. E a gente já está, quer queira, quer não, em várias dimensões que as pessoas não sabem, já tem machine learning, inteligência artificial há anos por detrás para ajudar na tomada de decisões. Ainda quando você sabe, você está consciente, você fica mais, sei lá, alerta, né? Agora, quando você não sabe, você acha que está a melhor... Por exemplo, um exemplo que eu adoro dar, tem um paper meu de 2003, hein, gente? Falando sobre friendly enemies. Logo que o Google começou, não sei se vocês lembram, mas o lema do Google era Don't be evil. Aí eu falava assim, gente, a gente faz uma busca, e aí o que vem na busca determina as suas decisões e as suas percepções. E você não sabe de onde que veio aquilo. Então, na época, eu lembro que eu mostrava para as pessoas que o resultado que vinha da busca ele era uma porcentagem pequena do que era visível na web, que a web visível era muito maior, isso sem contar um monte de outras coisas que podia ser enviesado. A gente está falando de 2003, tá? E muito do que a gente faz hoje é determinado pelo que você encontra na busca, e qualquer tipo de busca, né? Não é só mais do Google, né? Então, as pessoas não têm ciência, por isso que eu escrevi o livro também, sabe? Porque, na realidade, eu estava fazendo livro de negócios, eu ia fazer introdução, falei, sabe o que mais? Todo livro tem que ficar introduzindo essas coisas de digital, vou fazer um para as pessoas entenderem, aí nos próximos eu só vou direto no ponto, né? Mas é muito importante esse letramento, essa consciência, o pensamento crítico, que é uma das habilidades essenciais para o futuro, para a gente garantir isso que você está falando. Porque isso é o principal, porque se a gente fizer um acordo social e a gente juntos tiver um goal, a gente acaba indo para o caminho certo. Se a gente não tiver, a gente sempre vai estar criando soluções que é melhor para um, mas que não é tão bom para outros, né? Tá certo. E vou aproveitar que a Márcia me deu a palavra aqui, vou tirar as dúvidas. E recentemente, eu não lembro qual empresa, Marta, que o juiz, ela estava tendo algum problema e o juiz falou assim, eu preciso ver o teu algoritmo para verificar se você está tendo determinado conduta. Eu não me lembro, tentei pesquisar agora, não consegui. Qual que é a tua opinião com relação, não que você não é do direito, né? Então, mas da parte da inovação e da criação dessa possibilidade do juiz pedir o algoritmo para controlar e a empresa fala assim, não, aí eu vou estar abrindo minha propriedade. Não, Não pode? Eu sou totalmente a favor de a inteligência artificial ser explicável. Ela tem que explicar. Porque, assim, a gente não pode... Você é um juiz,
Você não pode confiar numa caixa preta. Da onde que veio isso? Especialmente quando ela é proprietária, ela tem algum tipo de viés que beneficia alguém, teoricamente tem, por mais que ela queira ser neutra. E aí, para você ser justo, você tem que saber, tanto que na Europa é muito forte isso de, se você não for explicável, você não pode entrar no mercado comercialmente, você não pode atender o público de maneira geral. O grande problema que acontece nessa área é que tem uma questão técnica, não é nem questão de abrir propriedade intelectual, é técnica mesmo. Se eu perguntar para você, ó, pensa assim, a machine learning, a inteligência artificial, no grau que ela está indo, ela aprende de verdade, o que nenhum humano aprende, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida por experiência e erro, olhando as coisas que estão ao redor. Ou seja, você vem com um cérebro configurado biologicamente, você herdou do seu pai e da sua mãe, ou seja, geneticamente, mas você desenvolve, e isso determina algumas coisas, obviamente, né, na sua configuração, mas você aprende muito mais com o mundo. O que acontece com essas máquinas? É igual, e vai ser cada vez mais assim. Ela vai aprendendo com o que ela vai vendo, e você não controla o que ela vai vendo. Muitas vezes, até no início, você treina. Depois, ela pode continuar que nem seu filho, né? Quem pode dizer aí o que seu filho vai ser? Você não sabe. Você até um ponto confia que você deu a informação correta, mas dependendo do que acontecer na vida dele, ele vai para outros caminhos. E aí, o duro é, muitas vezes, a gente não sabe explicar por que a gente tomou essa decisão. Se eu perguntar para você, por que você comprou um óculos com essa armação e não especificamente com outra? Você deve ter ficado em dúvida entre 3, 4, certo? Por que você comprou esse? Me fala, até. Você não vai conseguir me explicar. Você fala para mim, Marta, por que hoje você colocou a blusa rosa? Não, eu posso falar para você que eu gostei mais, que hoje eu acordei com vontade de pôr rosa, porque o dia estava... Mas, na realidade, eu não sei como é que isso funcionou no meu cérebro, quais foram os estímulos ou as influências que eu tive para colocar rosa hoje. Eu não sei te explicar. Então, um grande problema que a gente tem, e que muita gente... A academia é bem dividida, tá? Tem gente na academia que fala assim, a gente tinha que parar tudo e tentar entender, porque a gente não entende nem o nosso cérebro direito, a gente está tentando replicar algo que a gente não entende direito, e isso é brincar com fogo. Então, em algum grau, isso é verdade. Por isso que eu acho que tem que ter uma pressão muito grande da sociedade, só que a sociedade não entende o que está acontecendo, então eles não pressionam, né? Então, pelo menos de quem entende que é a academia, são os órgãos que trabalham com isso, o pessoal que trabalha com ética, vocês, por exemplo, e outros trabalham com ética, para a gente garantir, tá tudo bem, a gente está uma decisão melhor, Quer ver como isso é importante também? Porque existem casos e casos de implementação. Então, um exemplo que eu dou, o Waze usa por detrás machine learning, vai aprendendo, vai melhorando, etc. Mas se o Waze melhorar minha vida em 50%, ou se ele errar 10% das rotas, não tem problema. Isso não é uma coisa que já melhorou a minha vida. Agora, numa decisão judicial, se eu tiver 5% de preconceito, é muito. Não pode ter. Tem áreas que a gente não pode ter 0,5% de erro. Então, também entender isso, que dependendo do contexto, você pode ter uma coisa menos rígida, em outros não. É extremamente importante que explique, sim, rigorosamente como é que você chegou àquela conclusão. E a gente sabe, não sei se vocês assistiram, acho que todo mundo aqui deve ter assistido, mas se você não assistiu ainda, eu vou dar dica de 3 documentários para assistir. O primeiro é Privacidade Hackeada, que, se você quiser entender o que é dados e por que ele é importante. O segundo é Coded Bias, que é mais recente também, que é sensacional. Ele mostra, né, como que perfis distintos são mapeados de formas distintas. E o outro é uma série de documentários curtinhos que chama A Era dos Dados, Connected em inglês. E ele tem especialmente 2 lá, que são 2 episódios, um que é monitoring, que é monitoramento, e o outro que é dígitos, que fala tudo é sobre conexão, né? O de monitoramento é até interessante, que mostra como o Tinder... gente, olha, veja como se isso não é uma coisa que a gente tem que pensar seriamente, né? Uma pessoa pediu para o Tinder
ela queria os dados dela, e o Tinder não dava, não queria dar. No fim, trouxe trocentas mil páginas. Aí ela falou, nossa, mas ele sabe até quando você desliza para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, tudo que você faz. E aí tem uma nota que o Tinder dá de beleza para você. Então, se você tiver uma nota baixa, ele só mostra pessoas com nota baixa. Então, aquilo que acontece na vida real, que uma pessoa feia pode casar com uma bonita, no Tinder... E isso gerou um tauê. Aí você fala, como que isso está no algoritmo que é usado por milhões de pessoas no mundo? Ninguém viu como que isso era feito, e isso está limitando as escolhas e as opções, não só dos feios e dos bonitos, porque tem gente que é muito legal, além da aparência física, que um algoritmo X, com base no quê você está dizendo que eu sou feia, que eu sou bonita? Qual é o seu critério? Você não me conhece suficientemente para isso, pelo deslizar dos outros. Então, se isso reduz o humano, a gente tem problemas bastante sérios, né, na vida das pessoas. Então, assistam, porque esse até ele fala sobre reconhecimento facial de porcos, para a gente comer carne melhor, de porco mais feliz. Essas são umas coisas que você fala assim, é muito assim, as pessoas não imaginam mesmo que está sendo possível a gente fazer nos dias de hoje, né? Só para dar um outro exemplo, quando você começa a ter muitos dados, você tem muito poder, muito poder. Vocês devem ter visto isso no Privacidade Hackeada, né? Eles começaram a monitorar pássaros quando eles migram do hemisfério norte, né, ou para regiões mais quentes, quando chega o inverno. E aí, quando os pássaros voltam, eles descobriram que um pássaro volta para a mesma árvore, para o mesmo galho. Gente, isso é uma coisa que você... Quer ver outra coisa que eles descobriram? Que os pássaros, em alguns anos, demoram mais para migrar do que outros. Aí eles cruzaram os dados com os furacões no Caribe, porque eles têm que passar por lá, né? Então, se der furacão no meio do caminho, eles estão ferrados. E aí os pássaros sabem, não sei como nem eles, os anos que vão ter furacão mais cedo ou mais tarde. Então, assim, é muita coisa que acontece, e que se você começa a ter poder de entender isso, você manipula o planeta inteiro. Então, de novo, né? Se eu tenho esse poder, quem pode ter esse poder? Será que... Eu não sei se vocês assistiram também, tem uma série, essa é ficção, mas para mim é o Blade Runner do século XXI, que chama Altered Carbon, é carbono alterado. Essa série traz as grandes questões, na minha opinião, humanas, com o avanço da tecnologia. É muito legal, especialmente primeira temporada. A segunda já mais do mesmo, mas a primeira temporada é muito interessante, porque assim, ó, a Márcia começou falando, a gente está vivendo mais, etc., né? E aí, qual é a questão da gente viver para sempre? Isso é uma questão humana muito... O que significaria viver para sempre? Outra coisa, quem poderia viver para sempre? Se você viver para sempre, você vira Deus. Você tem todo o poder do mundo, porque você consegue simplesmente acumular sabedoria, inteligência, riqueza. Quem morre não tem como competir. Então, tem várias assim, reflexões filosóficas, éticas, com relação à tecnologia, que faz toda a diferença, e esse seriado ele traz. É muito legal. Mas ele é um pouquinho árido, tá? Tem que forçar lá para... Tem que prestar atenção, e vale a pena ver de novo. Eu já assisti de novo também. Então, Márcia. Então, e toda essa tecnologia, ela também traz um reforço das desigualdades, pelo menos num primeiro momento, que vai durar muito tempo, né? E eu estava pensando, quando você falava, por exemplo, em leis de trânsito, né? Eu já vi esses tempos aí. Como que a inteligência percebe as coisas, e por isso que tem a questão do reconhecimento facial e desses viés e tudo, fica muito explícito nisso. Então, por exemplo, o sinal amarelo, né? Ele é para você reduzir e parar no vermelho, mas na prática, o que acontece? As pessoas furam o sinal. Como que a máquina entende que o amarelo é para ir em diante, né? Se aprender. Então, assim como as pessoas que estão nos presídios, elas têm aquele perfil. Então, quando a máquina lê aquela imagem, ela vai dar como culpada. Mas não porque a pessoa, né, porque a pessoa é culpada, mas porque foi alimentado com aquela realidade, né, ali atual. E tem até um movimento de pessoas negras que não são reconhecidas, que sequer eram reconhecidas no reconhecimento facial,
né? Então, elas estão lutando contra isso, para também, como você disse, frear um pouco essa tecnologia, consertar para depois... Entender. Tem uma maneira muito interessante, eu não sei se vocês acompanham a evolução do xadrez. O xadrez, está até no livro novo que vou lançar de inteligência artificial, mas há 70 anos atrás, 80, foi quando começaram os primeiros sistemas de xadrez que jogavam bem mal, e aí foi evoluindo num grau, ganhou nos anos 80 do Kasparov, que era o campeão mundial. Depois vem o Go, e os sistemas começam a ganhar no Go, que é o jogo que tem mais possibilidades de jogadas possíveis. Tanto que hoje isso foi crescendo. Os primeiros sistemas que foram vencendo dos humanos, eles aprenderam com os humanos, com os próprios campeões, iam vendo os dados, etc. Depois, há uns anos atrás, o Google, a DeepMind, que é do Google, jogou fora esse sistema e começou do zero um sistema de machine learning, mas que não aprende com dados dos outros, aprende jogando com manual. E aí é bem interessante. Em 70 horas ele fica nível super-humano. Mas por que eu acho isso super interessante? Porque a partir daí ele não é dos vieses humanos, ele vai pelas regras do jogo. Tanto que, se você pegar hoje o AlphaGo Zero, ele bate qualquer sistema que batia os humanos, é o campeão número 1 do mundo, e ele cria jogadas que os humanos nunca criaram e nunca pensaram em criar. E isso também é um argumento que eu uso para mostrar como a inteligência artificial ela tem criatividade, sim. Se criatividade é você saber fazer coisas novas para resolver problemas, ou você associar coisas de maneiras diferentes para chegar no novo, a inteligência artificial tem muito mais chance de fazer isso do que os humanos, porque você tem uma coisa muito mais rápida e com um volume muito maior de poder de dados e de associação para chegar no novo. E a maior prova disso é o AlphaGo Zero do DeepMind do Google. E aí, quando a gente fala disso, esses sistemas que vão começar a aprender com os manuais ou com as regras, essas regras é o que a gente está falando, que são as questões éticas, né? Como é que a gente combinou que a coisa vai ser? Como é que tem que ser respeitado? O que é bom para todo mundo? Senão a gente começa a ter problemas. Eu adoro ficção científica, tá, gente? A melhor maneira de fazer exercício de cenários futuros é a ficção científica. Tem uma série que não passou aqui no Brasil, que chama Revolution. E aí eles têm, na realidade, emerge a consciência de uma inteligência artificial no planeta, e assim, as pessoas do bem começam a falar para essa inteligência artificial matar quem é do mal, e ela não consegue entender quem é do mal. E por que eu não mato você, então? Então, hoje tem vários grupos que são contra você usar a inteligência artificial para qualquer tipo de ataque à vida humana, nem que seja um terrorista, até que você tenha certeza que... Porque, assim, mesmo um terrorista, não sou eu sozinha que vou julgar, né? A gente tem um processo mundial, legal, etc. Tem um filme, se vocês quiserem ver de questão ética, que chama Eye in the Sky. Vocês já assistiram? Esse filme é Olho no Céu, Eye in the Sky. É um filme sobre ética do fio ao pavio. Ele conta, inclusive os atores que estão lá, não se encontraram durante o filme. Aí ele mostra um piloto que pilota drone, na realidade, que tem que fazer um bombardeio lá no Oriente Médio, e aí fica a discussão ética entre os poderes. É sensacional, é sensacional. E aí você fica vendo quem é que pode determinar. Você fica nervoso o filme todo, tá? Porque você fala, ai meu Deus, mas será que esse tem razão? Será que aquele tem razão? Então, os dilemas, né, que a gente tem que negociar com a humanidade, de as vidas não valerem, os livros, né, do Michael Sandel, das vidas não valerem 10 vidas vale mais do que uma, ou como é que você equilibra, como é que você faz isso? Então, esse tipo de filme eu acho que é muito bom para mostrar os dilemas que a gente está tendo, tanto que quando a gente fala disso, tem uma outra coisa que é legal a gente pensar nas habilidades do futuro, né? Uma das coisas que a gente deveria aprender desde pequenininho, que a gente aprende muito mal, eu pelo menos aprendi muito mal, fui aprender adulta, e que é ensinado ainda de maneira muito mal, é ética. E qual é o grande problema? Filosofia e ética,
era uma coisa que a gente aprendia mais como um exercício de pensamento, porque estavam construídos já os códigos, né? A gente já tinha combinado aí como é que a gente ia fazer a parte ética, de vez em quando que mudava alguma coisa. O que acontece? Agora, a filosofia e a ética, elas passam do pensamento para a prática muito rapidamente. Um engenheiro que está construindo um carro autônomo, ou um robô autônomo, ou um robô social que vai estar no supermercado, ele tem que tomar decisão ética naquele momento. Não dá para ele ficar pensando 3 anos do que ele vai fazer, já passou aquela situação e já deu um estrago, né? Então, entender ética no nível do dia a dia, as dúvidas que a gente tem que ter todo dia, como que a gente combinou isso com os outros, quem que está impactando, isso tem que fazer parte também da educação desde os pequenininhos, né? Marta, e agora, ano que vem a gente vai ter eleição, né? 2022, né? Vamos ser. Eu estou ainda no calendário, eu estou achando que a gente está em 2019. 2020 pulou, né? Eu também, 2020 pulou, né? Eu também, para mim igual. Mas ano que vem a gente vai ter eleição. E uma das preocupações até da Justiça Eleitoral é com relação às deepfakes, que são aqueles vídeos que você não sabe se é verdadeiro, se é falso. Como que a ciência ajuda a controlar isso? Existe uma forma de você saber o que é deepfake ou não? Porque quando você recebe uma mensagem hoje no WhatsApp normal, que fala qualquer besteira, se você tiver um mínimo de juízo crítico, você consegue investigar ou não. Agora, como a gente, que vai ser não apenas o receptor da mensagem, acho que todos nós estamos em rede, vamos receber isso, mas até mesmo os colegas que podem vir a julgar essa questão das deepfakes, como que eles podem, não sei, aprimorar o juízo crítico deles em relação a isso? Então, tem 2 coisas. Bom, primeiro, o juízo crítico aumenta a parte do ceticismo amável, né? Duvidar de tudo, não importa quem passou, quem viu. Você está vendo com o seu olho não é mais prova de nada. Mas o difícil a gente é olho nu, e mesmo um indivíduo comum não tem instrumentos para checar isso. Então, no caso de você ser juiz, por isso que eu recomendo também que assista o episódio Dígitos da Era dos Dados, porque o que acontece? Hoje, o que está sendo usado para você combater deepfake? Inteligência artificial também. Só que conforme você... São redes, a gente fala que são redes que se confrontam, tá? Conforme ela aprende, o pessoal que faz deepfake também melhora. É que nem a história da humanidade a segurança. Você faz uma fechadura mais forte, alguém aprende a arrombar. Aí você faz uma coisa melhor e ele aprende a arrombar. Então, hoje, eu acho que tem 2 caminhos para isso. O primeiro é desconfiar de tudo, e o outro é a gente ter mesmo órgãos aonde você vai tirar a prova, e esse órgão é fidedigno. Especialmente se a gente tiver todo o registro em blockchain. Por isso que eu acho que agora, todo mundo que está na área de direito, ou aliás, qualquer um no mundo hoje, tem que entender as regras do metaverso. Então, o blockchain hoje por detrás, tanto que a gente está numa crise enorme de cripto que sobe, cripto que baixa, DeFi, vários tipos de moeda, as pessoas estão loucas, tem gente investindo em Dogecoin que não sabe nem quem é, não tem projeto nenhum por detrás, tem gente manipulando o mercado, mas fora o mercado em si, o blockchain é o único lugar onde você pode fazer registros com uma segurança hoje, que, pelo menos por enquanto, ela parece ser inviolável, e aí você teria os NFTs, tudo que você pode registrar, né? Qualquer coisa que fosse um deepfake ou qualquer coisa que você tiver dúvida, você colocar uma questão nessa plataforma, entendeu? E essa plataforma direcionar sobre o que você tem dúvida. E aí sim alguém tem que trazer um registro daquilo que é o que não é. A gente não pode mais acreditar. Quando a fotografia passou a ser manipulada, ela deixou de ser prova científica, porque você tem que fazer uma validação de perito em cima dela. Naquele documentário que eu falei para vocês, especialmente no de Dígitos, ele fala sobre a lei de Beaufort, que é muito interessante, que os peritos nos Estados Unidos usam isso, o pessoal do imposto de renda também usa, tá? Tem congressos mundiais disso, que tem uma distribuição numérica natural em todas as coisas da natureza. Tudo que você imaginar, se você for pegar números, cai nessa lei de Beaufort. Assistam que vocês vão adorar. E aí, o que esse perito faz nos Estados Unidos? É um cara de Stanford. Se você pegar uma fotografia que foi tirada naturalmente
e você avaliar os pixels dela, ela cai na lei de Benford. Se você manipular ela, não precisa nem manipular, se você salvar de novo, se tiver uma segunda salvada nela, ela já distorce a lei. Quanto mais vezes ela for manipulada, isso acontece com a eleição também. Se uma eleição for natural, você faz uma amostragem, cai na lei de Benford. Se tiver manipulação, ela distorce a lei. E a outra coisa que é interessante, se a eleição for manipulada, às vezes não porque alguém fraudou as urnas, mas porque a gente teve divulgação dos quem são os mais prováveis de ganhar, e você muda o seu voto que você queria dar, é uma forma de fraude também da lei de Benford. Isso desequilibra a natureza. Então, essa lei é uma coisa que o pessoal usa muito para dar uma primeira prévia. É assim que antigamente o pessoal passava pela malha fina do imposto de renda, dava uma olhada nos números lá. Se caiu na lei de Benford, está tudo bem. Se não caiu, é porque tem alguma coisa a ser investigado. Então, é uma maneira de você, pelo menos, ter alguns flags do que está errado, né? Então, nós vamos precisar criar novos sistemas de apoio para os juízes, tá? Juiz a olho nu, ou pessoas a olho nu. Na semana, um mês atrás, inteligência artificial agora cria rostos, ela cria pessoas que não existem e você acredita que são pessoas. Não é só o fato do deepfake imitando alguém, o deepfake humano, é um ser que parece um humano. E aí, olha só, gente, olha só o golpe. Criar uma startup de cripto. O CEO era uma inteligência artificial, ele convenceu um monte de gente a investir, e aí ele desapareceu com o dinheiro, milhões de dólares. E simplesmente ninguém sabe quem ele é. Ele era um ser digital que foi deletado por quem criou, e como é cripto vai para a carteira, né, distribui, então você tem os registros, mas você não sabe quem é, que é o quê, e é um outro golpe no mercado, e as pessoas não estão preparadas. Você vê, as pessoas não estão preparadas, nós não sabemos como lidar com isso. Então, a gente precisa de novos mecanismos para dar apoio, tanto para os juízes quanto para o cidadão comum, porque a gente também deveria checar, né? Não, é isso que agora, hoje veio a diarista veio limpar a casa e eu contratei uma pessoa nova e a minha fechadura tem código. Uma pessoa humilde, e ela falou assim: Giovana, eu não consigo digitar o código na sua fechadura. E é um código ridículo, vamos chutar aqui 1, 2, 3, 4, estrelinha. E ela foi levar um lixo, acabou ficando para fora, e a sorte que minha filha pequena estava em casa e ela bateu na porta para minha filha entrar. Então, eu fico vendo, fico pensando na disparidade, Marta. Então, eu estou preocupada se eu vou ser enganada por um WhatsApp que eu vou receber, enquanto a moça que trabalha aqui em casa, ela tem medo de apertar na fechadura eletrônica. E como que a gente... É um abismo muito grande e isso me angustia, porque esse letramento tecnológico das pessoas está cada vez maior. Ela sabe mexer no WhatsApp, mas qualquer coisa que saia disso, ela não consegue. É muito angustiante. Muito, e ela fica manipulada até pelo WhatsApp, porque ela não tem ideia de que a manipulação existe. Isso que você está falando, assim, em várias coisas nós somos iguais a ela, porque a gente não sabe o que está por detrás. Por isso que o juiz perguntar, olha, da onde veio isso? Por que foi tomado esse tipo de decisão? É fundamental, e tinha que ter recurso para isso. Por isso que eu acho legal que tem uma série, eu não sei também, eu adoro as séries porque dá exercício mental, né? Eu não lembro qual delas que era, se era aquele Designated Survivor, não lembro qual que era, mas já tem casos reportados em séries. Gente, se está em série, é porque já está num grau adiantado do que está acontecendo, tá? De utilização de CRISPR para você fazer uma arma biológica que pegava só uma parte da população dos Estados Unidos que ficava gripado. Branco não ficava gripado, mas os hispânicos, os latinos, de maneira geral, eles ficavam doentes e morriam. E aí alguém descobriu, e não tinha ninguém no FBI, então o grande awareness lá é um biólogo falando que não tinha ninguém no FBI que nem sabia que existia o CRISPR para poder combater isso. Então, se você não está no mesmo nível de sofisticação tecnológica que os criminosos, isso aconteceu ao longo da história, tá? Armas rudimentares, elas conquistam corpos. Armas sofisticadas conquistam mentes e detonam civilizações. Então, esse grau, será que a gente tem pessoas
nas nossas organizações, nas nossas instituições, preparadas para dar essa consultoria para a gente, para que a gente consiga detectar que esse tipo de coisa pode estar acontecendo. E ó, a tecnologia está barateando, tá? Hoje um teste de DNA custa $100. Menos que isso você faz, ainda faz o 23andMe e você consegue saber se você tem relacionamentos no mundo, né? Pessoas, sei lá, parentesco, etc. Conforme vai barateando e está na palma da mão para o pessoal fazer isso, é complicado, né? Porque qualquer ser menos né, ético pode acabar com um monte de gente. Marta, muito obrigada. Eu acho que a gente tem assunto para mais, que ó, a cabeça faz assim, a gente tem assunto para mais conversas aí. E eu sei, acho que está todo mundo impactado, né? Porque eu não recebi mais perguntas aqui. E eu sei que você tem o seu compromisso agora. É uma pena. Agora que eu vi, o tempo voa, né? Já são quase 10, eu preciso entrar, 10 para 5. Mas, olha, eu amei conversar com vocês. A gente pode marcar, eu adoro esse assunto. A gente pode marcar até para discutir sobre casos específicos, sabe? Às vezes a gente tem cases ajudam a gente a enxergar. A gente pode também combinar de assistir esses episódios que eu falei. Tem um hot site que eu fiz porque eu falo muito disso, que é 50 filmes para você entender o mundo digital. É marta.com.br/filmes. Lá tem um monte de filme, eu faço uma reflexão por que você devia assistir. Documentários, séries, etc, etc, né? A gente pode até, de vez em quando, combinar para bater um papo e discutir o que aquilo ensina para a gente, se aquilo é mentira, se aquilo é possível. Eu posso deixar um desafio para vocês, né? Por que Walking Dead, por exemplo, trash vale também, tá? Por que o Walking Dead é impossível? Isso é um exercício mental de cenários futuros. E aí a gente pode discutir, que é muito rica essa discussão, o filme Hair, esses documentários que eu falei para vocês, além do Connect, tem o Explained, que tem um episódio melhor do que o outro. Aí a gente vem e bate um papo. Mais do que eu falar, a gente pode conversar, trocar ideia para ver caminhos, né? Mas, gente, ó, foi um prazer, é uma pena que eu tenho que ir, mas foi um prazer gigante. Obrigada pelo convite. Desejo, assim, vida linda para todo mundo que está aí, com muita saúde, muita ética, que a gente ache os caminhos para nós e para a humanidade. Valeu, pessoal. Super obrigada. Ó, muitos comentários aqui, todo mundo adorou. Vamos conversar sim. Hashtag tamo junto, tá? Obrigada, queridos. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até o próximo Link Convida.